Alô, gente. Os 10 minutos de hoje será diferente, totalmente diferente dos outros. Então, essa questão da arte, eu acho, começou logo cedo, porque eu sou de uma família muito pobre, e lá no início, lá eu estou com 73 anos, há mais de 50 anos atrás, quando eu era ainda garotão, dentro de casa, eu morava lá no Rio Vermelho, que é um bairro lá de Salvador, na Bahia, né? E nós éramos 6 filhos. E era uma loucura, né? Minha mãe, à volta com aqueles 6 filhos, eu era o mais velho, e tinham mais dois que o meu irmão Afonso e a minha irmã Maria do Carmo, que eram assim os mais chegados, os mais velhos, e a gente ficava, como diz aqui em Pernambuco, aperreando o tempo todo ela, a minha mãe, né? E ela tinha uma maneira de se safar desse aperreio, que ela não tinha solução. A gente ficava fazendo de tudo dentro de casa, aquela correria, e existia um cinema lá, chamado Cine Rio Vermelho. Naquele tempo, bastante razoável, né? E ela usava o seguinte: olha, fique quieto que vocês vão para o cinema. Aí ela dava os trocados ali que dava para pagar as nossas 3 entradas no cinema, e nós íamos para o cinema e ela folgava um pouco ela, né? Então, foi criado assim, já a arte entrou praticamente em mim, com essa admiração pela arte desde cedo, né? Depois no colégio, mais adiante, já estudando lá no ginásio e tal, o nosso colégio era um colégio que tinha uma participação muito grande. Na época, estou falando isso em 60, década de 60, 60 e lá vai, não é? E existiam grupos culturais dentro do colégio, que era tinha um grupo de literatura, tratava muito de literatura, de livros, tal, fazia um banco de livros, etc. Tinha um grupo de jornal, outro grupo cultural de jornal, que preparava um mural, né? E todo mundo contribuía com artigos, etc. Tinha um grupo de bossa nova, que, como o nome dia diz, foi na época mais ou menos que surgiu a bossa nova no Brasil, e tocava voltado muito para a bossa nova e o tipo de música que se fez uma certa época, né? Ali próximo do golpe militar, em 64. Então, fazia um tipo de música mais combativa, né? Entendeu? E existia um grupo de teatro, né? E esse grupo de teatro foi o que eu mais com o qual me identifiquei, não é? E a partir dessa paixão pelo teatro, é interessante, eu me influei muito. Isso aí eu estava assim eu acho que 18, 20 anos, nem me lembro direito, eu acho, talvez até menos. E eu vi uma vez, eu não sei se foi a Fernanda Montenegro, a grande dama do teatro brasileiro, e ela dizendo, e ela repetiu outra aqui, uma grande artista que é a Maria Bethânia, numa entrevista, ela disse o seguinte: o palco é algo sagrado. Então, por isso, muitos artistas dizem o seguinte: eu continuarei sempre fazendo arte enquanto, quando eu for entrar no palco, eu senti uma coceirinha aqui na barriga, um friozinho, né? Cria uma expectativa. Por quê? Porque ali são 1000 olhos que estão lhe olhando, né? Cada pequeno gesto que você faz reflete, reverbera nesses telespectadores, aquelas pessoas que estão assistindo lá, sentados, né? Os espectadores, no público.
né? Então, comecei. O teatro, ele, como todas as artes, especificamente, ele é muito apaixonante. Então, a minha paixão pelo teatro começou aí, né? Quando eu subi, eu era uma pessoa, eu era um menino muito tímido, muito retraído, né? E quando subi no palco, eu aquele personagem que eu desempenhava era um homem humilde que ia fazer uma visita numa casa que eu me lembro assim. Então eu coloquei todo o meu empenho, né? Toda aquela dificuldade que eu tinha, a timidez, eu colocava naquele personagem que representava o que eu queria, né? Aquele a linha do personagem lá. Bom, foi tão interessante essa época que a gente começou a ter um intercâmbio com outro colégio que tinha também grupo de teatro, o pessoal ia para lá e trocava assim, experiência com a gente, aquele grupo de pessoas assim bem espontânea, fomos solidificando a amizade, não é? E se interessando. Foi tão e isso eu segui fazendo o curso já no científico e tal. E surgiu a época, comecei a estudar para fazer um vestibular. E eu ficava assim, sem saber direito qual é. Naquele tempo tinha uns testes vocacionais. Eu não sabia nem o que é que eu ia colocar. Mas aí tinha essa coisa pela arte. Eu sempre, essa paixão pela arte, sempre já veio daí, né? E aí escolhi, eu digo assim, dessas coisas que tem aí, que eu acho assim, um tom mais artístico, seria a arquitetura. Naquela época, foi a época da criação de Brasília, talvez um pouquinho antes. Então, Niemeyer foi um artista, né, da arquitetura, maior arquiteto brasileiro do mundo, que eu acho, né, Niemeyer. E eu vi vários artistas que, naquela época, foram fazer arquitetura, por exemplo, Chico Buarque, devido à forma de fazer a arquitetura que o Niemeyer criou, uma coisa revolucionária, uma coisa. Ele dizia que Brasília, aquelas curvas que ele fazia na arquitetura, eram feitas as curvas da mulher, umas coisas assim bonitas, sabe? E aí eu digo, vou me inscrever em arquitetura. Mas ainda continuava lá com teatro. Tive até uma oportunidade de, mesmo trabalhando no colégio, de ser convidado. Uma colega minha me convidou para trabalhar numa peça, depois não deu certo. E tinha uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, principalmente da parte do meu pai, né, aquele ideário para o filho é sempre ter o filho formado, botar um anel de doutor e botar um diploma na parede, né? Mas, assim, eu já enxergava a coisa de uma forma mais ampla, tal. Como é que o papel do artista, sei lá, né? E isso fez com que eu desistisse. Já fazendo um cursinho pré-vestibular, já na coisa, eu desisti e disse: eu não quero fazer vestibular para arquitetura, eu quero entrar na escola de teatro. Olha, para meu pai, minha mãe foi sempre, como as mães sempre são muito carinhosas com os filhos, elas têm uma capacidade de compreensão maiores do que os homens, que os pais. Isso é uma visão minha, né? E ela, ele ficou muito chateado, né? Porque ele me disse isso, foi interessante que ele me disse isso até perto de morrer. Olha, né? Já, né? Anos e anos, né? Ele morreu em 83, 83, vamos dizer que 63. Então, né, 30 anos, 20, 30 anos depois, né, disso tudo acontecer, eu, né, eu já 40 anos, mais ou menos, e ele me disse assim, ele disse assim, de uma forma meio amarga, diz assim: você, meu filho, que
estudou, foi um sacrifício para mim. Eu vendi tinta. Ele me disse assim, né? Para você estudar, e você quis fazer teatro, se meteu em política, e isso ele chorando, foi uma coisa muito, muito forte para mim, muito forte. Isso já eu, né, com 40 anos, né, 37, 38, não me lembro direito. Foi tão forte, eu trabalhava já aqui em Recife, onde eu tomei essa terra como minha, né, apesar de ser baiano, mas aqui eu conheci minha mulher, tal, e fiz minha vida, meus filhos, tal. E ele é o seguinte, como é que se diz? Eu voltei, ele faleceu depois ali, e aquilo foi tão forte que eu estudei, sim, um trabalho danado, e eu consegui fazer um vestibular, e ainda cursei 2 anos de engenharia, que era tão difícil que eu trabalhava muito, e ia, às vezes, de noite para a aula, às vezes até cochilava, porque eu não é, é, digamos assim, eu não era aquilo, minha praia não era aquela. Bom, mas voltando lá, eu fiz 2 anos, fiz um ano. E nessa época, já aquele grupo de teatro do colégio tinha dissipado, mas nós formamos um grupo assim espontâneo, tirando pessoas que faziam música lá na parte de Bossa Nova, e juntou-se com o pessoal de teatro. A gente chegou a montar algum espetáculo, né? Calcado naquela época, na época em 64, teve um grupo muito atuante chamado Opinião, e eles fizeram um espetáculo muito calcado, né, na o golpe militar, né, que houve em 64, né, e a realidade, uma realidade totalmente foi ceifada, toda a possibilidade de arte, foi criada a censura, qualquer coisa que fosse contra o sistema lá seria censurado, né? Então foi uma época muito triste, muito, né, tenebrosa, né? Não, não vou dizer negra porque não reflete muito. Essa aí pode dizer que eu não estou aliando o negro, a cor negra, certos preconceitos que existem hoje, né? Mas aí a opinião era um espetáculo, um tipo de teatro que era feito em uma arena e o público ficava em redor dessa arena onde se passava a peça. Era um grupo muito interessante. E eu me lembro que tinha uma música que dizia assim: pode me bater, né? Pode me prender, pode me bater, mas eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu pego um osso e fumo na sopa e deixo andar. Era uma coisa assim, muito da resistência daquela época, né? Há pouco tempo, eu estou misturando passado e presente, mas vocês vão entender bem. Há pouco tempo, eu tive a oportunidade, foi no ano passado, de ir não sei, a Bienal, o número dela, e o título da Bienal é um título que foi tirado de um poema de Tiago de Mello, que é um poeta amazonense. Faz escuro, mas eu canto. O, o, o Faz escuro, mas eu canto é uma coisa formidável. E ele tem muito dessa época do obscurantismo, da época militar no Brasil. Muitas pessoas foram perseguidas, muitas pessoas, né, saíram daqui, né? Na época tem uma música de muitos que saíram daqui no rabo de foguete, uma música O Bêbado Equilibrista. Mas aí a minha vida tomou esse rumo, né?
Depois eu fui para o Rio, eu quis me aprofundar mais. Aí foi terrível, né? Com essa idade, pouca idade, 18 anos, né? Eu fui, assim, feito easy rider, sem destino, para o Rio de Janeiro tentar o teatro lá. Houve um problema, eu não consegui entrar no conservatório. Aí a família era louca, porque a família era contra eu participar do teatro, né? Porque, pelo aquilo que eu já disse, é uma expectativa, né? Eu era um aluno relativamente estudioso, então eles achavam que eu podia se tornar um grande cara aí formado, tal, medicina, direito, engenharia ou administração, economia, esses eram os grandes diplomas, né? E o teatro, a partir daí que eu não consegui entrada no conservatório lá, não vale a pena dizer aqui, uma bobagem lá. Então, a família era louca para eu sair de teatro, arranjaram um emprego para mim, e desde então né, eu não pude mais, vamos dizer assim, continuar. Porque quando você começa a trabalhar e ganhar um saláriozinho, você aí não tem tempo mais para fazer, estudar para teatro, fazer teatro. Né? Então, essa época, mais ou menos 68, mais ou menos isso, foi uma época muito importante, viu? No próprio teatro, né, nós tivemos peças que foram censuradas, além, além disso, né, ela